Santo Agostinho de Hipona viveu de 354 a 430. Sua mãe era Santa Mônica, uma grande cristã. Ela foi casada com um oficial pagão de alto escalão como resultado de seu nascimento nobre. Agostinho foi bem educado, especialmente em retórica, quando adolescente. Ele se interessou por filosofia. Ele não era uma pessoa particularmente moral, crescendo aos 19 anos. Agostinho começou um caso com a mulher em Cartago, onde teve que estudar. E ele permaneceu com a mulher por mais de 15 anos, embora nunca tenha se casado. Ela lhe deu um filho. E Santo Agostinho também viveu uma vida muito pecaminosa e cheia de prazeres durante seu tempo em Cartago. Agostinho tornou-se um professor de retórica e era conhecido por a natureza inteligente de seus argumentos. Ele tornou-se tão bom em seu trabalho que foi convidado a Milão para se tornar professor durante suas viagens. Ele encontrou muitas diferentes ideias religiosas e começou a considerar qual religião seguir. Santo Agostinho considerou fortemente entregar sua vida a Deus, mas sentiu que era impossível que algum homem pudesse viver de acordo com o ideal cristão. Portanto, ele passou o dia buscando prazer em um momento, e em sua vida ele convidou a Deus para salvar ele. Mas ainda não estava convencido, apesar de seus caminhos pecaminosos. Santo Agostinho se corresponde alegremente com sua mãe e o bispo Ambrósio de Milão, outro grande pensador que se tornou um santo. E esses escritos influenciaram ele a considerar o cristianismo. Eventualmente, Agostinho viu sinais que o apontavam para Cristo e ele começou a reformar sua vida, aceitando a vida como um cristão, que ele então aplicou seu talento e retórica para o pensamento cristão. Santo Agostinho é considerado um dos mais brilhantes escritores cristãos de todos os tempos. Ele escreveu sobre filosofia e lutou contra algumas heresias. E mostrando grande cuidado com os pobres, ele descobriu que sua vida de oração era de grande serventia e de revelações extraordinárias. Morreu em 28 de agosto de 430. Foi canonizado em 1292 e em 1298 declarado doutor da Igreja pelo Papa Bonifácio VIII. Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima. Desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. E no dia de hoje, a memória litúrgica de Santo Agostinho. E com isso, convido você a conferir mais esse episódio acerca da série História da Igreja Católica, Doutores e Doutoras da Igreja. Já convido você, se ainda não é inscrito ao canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe aí seu comentário e também clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Santo Agostinho é considerado um dos grandes filósofos do cristianismo, não somente dentro do catolicismo. Até mesmo ele extrapola o universo das denominações. Ele é um filósofo, é um pensador estudado em grandes universidades, naquilo que diz respeito ao pensamento político, na ética e na própria filosofia. Mas no episódio de hoje, eu ficarei apenas restrito às dimensões do pensamento de Santo Agostinho, naquilo que diz respeito à filosofia cristã. E como tal pensamento influenciou e continua influenciando a estrutura, as bases, por assim dizer, do pensamento filosófico e teológico. Vou apontar algumas obras, não vou aprofundar totalmente aos conceitos, mas trazer luz em alguns pontos acerca do pensamento agostiniano, por assim dizer. A vida e as obras de Santo Agostinho, eu coloquei como subtítulo, uma jornada de transformação espiritual,
até no exemplo da conversão, né, de Agostinho, onde ele, depois de muito tempo, ele se entrega à graça de Deus, né, inicia aí a sua conversão, né, é convertido. E conversão, até dentro do pensamento agostiniano, ela é um processo contínuo, né? Nos dias de hoje, há muitas pregações, né, de muitos padres, ou até mesmo no pensamento católico, né, de que a conversão é dia após dia. Isso aí vem de uma influência, né, da espiritualidade agostiniana, até mesmo naquilo que podemos entender do pensamento paulino, né, de São Paulo, que traz essa dimensão. A graça de Deus ela foi alcançada, mas a graça, né, a salvação foi alcançada, mas é preciso constantemente depender dessa graça de Deus, da providência divina, para que possamos nos converter verdadeiramente. Então vamos aí para os pontos principais desse vídeo, na introdução à vida de Santo Agostinho, a conversão e vida pessoal, como eu já mencionei, e o foco terá ali, né, a inspiradora conversão narrada nas confissões, né? As obras influentes, que eu vou destacar aqui, Confissões da Cidade de Deus, sobre a Trindade, e o Enchiridion, que moldaram a teologia e filosofia cristãs. Quando eu digo filosofias cristãs, pois o pensamento agostiniano ele remete tanto, né, ao catolicismo romano, por assim dizer, mas também as denominações, né, protestantes, elas têm uma grande pesquisa e grande ali referências, né, ao pensamento agostiniano. Depois a concepção do pecado original e o livre-arbítrio e predestinação. Inclusive, esse último tópico aqui pode, em alguns momentos, causar muitas dúvidas acerca desse entendimento de predestinação, a questão do livre-arbítrio. E por isso convido você a conferir o vídeo, né, do episódio anterior dessa série, sobre São Bernardo, que trata muito sobre essa questão do livre-arbítrio, né, predestinação e salvação. E nós não podemos excluir, né, de livre-arbítrio, predestinação, salvação, os elementos da graça, a providência de Deus. Então vamos lá. O nascimento, né, e formação de Santo Agostinho, como já mencionei no início desse vídeo, ele nasceu, né, no norte da África, na Numídia, né, que é onde fica a Argélia, e os norte-africanos são aproximadamente 80% caucasianos, né? Então, é uma população predominantemente árabe e berbere. Então, ali, na época, essa região ela tinha um domínio romano. Então, imaginem a quantidade de elementos culturais, vamos assim dizer, a miscelânea, a mistura, né, de filosofias, crenças, sistemas de pensamento que existia na época. E é exatamente, né, dentro desse contexto que Santo Agostinho ele não só nasce, ele cresce e ele inicia, né, a sua jornada intelectual. No primeiro momento, nessa jornada intelectual, ele experimentou, né, os prazeres mundanos e depois tem aí a sua conversão. É interessante destacar aqui na sua formação que ele vai ter uma influência neoplatônica. Como assim neoplatônica? Nós temos o pensamento de Platão, né, na Grécia Antiga, e o pensamento neoplatônico, por aqui, assim dizer, ele tem uma visão, né, de que, simplificando bem aqui, mas depois, né, fica o convite de você deixar aí seus comentários, nós podemos falar sobre essa visão platônica e essa aproximação com o cristianismo, mas nós temos elementos de que, qual que era a crença? A carne ou aquilo que diz respeito à experiência sensível estava corrompida. E onde estava o conhecimento purificado, o conhecimento, por assim dizer, racional,
intelectual, nas ideias. Então, de certo modo, no universo platônico existia, né, um dualismo, né, o mundo das ideias, é o mundo perfeito das ideias, aos quais o ser humano, ao longo da vida, poderá subir degraus de conhecimento para purificar-se da experiência sensorial, ou seja, experiência sensorial dos sentidos. Então, na época existia não só essa visão neoplatônica da divisão do mundo, e até mesmo colocando de que aquilo que pertencia à carne estava corrompido. E nós já temos aqui um paralelo com o universo cristão, porque essa visão, né, de que a carne está corrompida, ela não só inicia, né, na antiguidade, mas ela tem elementos muito fortes no pensamento medieval. Tem até uma frase, né, de Platão simplificada aqui, né, que o corpo é o cárcere da alma. Então existia até aquela crença que era preciso mortificar, né, castigar, assim por dizer, a carne para que então se prepare a alma. Essa visão hoje em dia ela é diferenciada porque há um entendimento até mais profundo da própria psicologia, mas o princípio aí, né, nessa visão dualista. Isso influencia, sim, a formação, né, de Agostinho. Então, em 386, Agostinho experimentou uma profunda transformação espiritual ao se converter ao cristianismo, marcando um ponto crucial em sua vida e influência futura. No dia de ontem, né, 27 de agosto, nós tivemos também a memória litúrgica de Santa Mônica, né, sua mãe que rezou muito pela sua conversão, né, e ele destaca, né, o papel de sua mãe nessa caminhada de conversão, né, a importância da oração. E, novamente, nós somos constantemente chamados a nos converter. Vale a pena destacar, né, que a palavra conversão, né, do grego metanoia, é uma mudança do estado de consciência, né? A nossa consciência ela não está inteiramente pronta. Nós vamos, né, dia após dia, tomando à luz da nossa própria consciência os elementos necessários para a nossa verdadeira conversão. Né? Por isso, a necessidade constante da graça de Deus. Confunde-se, né, em tempos modernos, que livre-arbítrio é como se nós fôssemos os senhores de nosso destino. E isso está errado. Né? O único senhor de nosso destino é Deus. Se de fato, né, nós dizemos que Deus é o Senhor de nossas vidas e confiamos a nossa existência a Deus, a soberania de tudo consiste em Deus, e não em nossas forças e boas obras, né, que é um erro também. Né? De certo modo, aí um espiritualismo materialista, né, achando que pelas obras nós vamos ser salvos. Não é pelas obras, né, e deturpam o conceito, né, da carta, né, de São Tiago, dizendo que uma fé sem obras ela é morta, mas não, ele não está dizendo que é pelas obras que nós somos salvos. Mas vamos ver isso mais à frente aí. Então, as obras influentes, como até mencionei, né, destacam-se, né, suas obras como as Confissões, a Cidade de Deus, sobre a Trindade, o Enquiridion, né, que exploram temas teológicos e filosóficos fundamentais, influenciando, né, gerações posteriores. Né? Estamos aqui hoje falando sobre ele, então certamente influenciou, né, muitos pensadores ao longo dos séculos. E isso vai além até mesmo do universo religioso. Né? Muito se estuda sobre Agostinho no direito, na própria psicologia, né? Em administração, enfim. É um pensador muito importante que marca, né, a história do cristianismo, né, pela sua vasta literatura, ele escreve muito, né, realmente era um homem muito erudito, né, dedicado, né, aos estudos, até antes mesmo da sua conversão, e depois de convertido, ele dedica toda a sua vida, né, a essa produção, né, de obras, né, referente à filosofia cristã.
Bom, depois eu vou elencar, né, os pontos de cada uma dessas obras. As contribuições teológicas. Né? Agostinho desenvolveu a doutrina da graça, né, e do pecado original, influenciando fortemente o pensamento cristão ocidental, além de contribuir para o debate sobre livre-arbítrio e predestinação. E vocês podem até ver nessa imagem, né, por que eu coloquei quem acompanhou. Não tem nada a ver com Agostinho, apenas, né, para evidenciar esse contraste, né, como uma visão neoplatônica ou até mesmo agostiniana ainda existem nos dias de hoje. Quem já assistiu, né, o filme Star Wars, né, o Guerra nas Estrelas, temos, né, um contraste, né, o lado bom da força e o lado mal da força. Nós temos ali o Darth Vader, né, que fica caracterizado, né, como o mais potente, o mais poderoso, né, dos Jedi, que ele entregou, né, a sua alma, a sua vida para o lado, né, mal da força. Embora os Stormtroopers ficam sob a sua obediência, tem ali, né, a cor branca, mostrando que eles ainda não foram tão tomados pelas ideologias. O que eu estou colocando aqui o contraste? O tom, né, da cor preta, e aqui não é uma pejoração, tá bom? De tom de pele, mas apenas voltando à dimensão, vamos lá, a dimensão platônica. Né? A ausência de luz é a ausência de conhecimento purificado e estado permanente de ignorância. E presença de luz é a presença de conhecimento e uma busca constante de purificação, né, da razão. Isso numa visão platônica, novamente, daquilo que corresponde à visão agostiniana, né, quanto mais o ser humano ele luta contra os seus próprios instintos, ele luta contra as suas próprias vontades, ele está, de certo modo, elevando a sua alma. Isso é muito presente nos dias de hoje. Nós buscamos a oração para o quê? Para purificar os nossos sentidos, para purificar as nossas vidas. E quando o que Agostinho vai falar muito sobre a concupiscência, e essa concupiscência é presente na teologia paulina, né, de São Paulo Apóstolo, que essa luta constante da carne, e muitas vezes nós entendemos carne apenas como, né, a pele. Vamos lá, carne é a dimensão estrutural, existencial do ser humano, né, um ser corpóreo com uma consciência, e essa luta constante para buscarmos sermos melhores é uma luta existencial, né? Decaídos pelo pecado, né, lutamos constantemente para buscarmos uma purificação, né, da consciência. É o que Agostinho vai chamar de iluminação divina. Na incapacidade humana de realmente se tornar melhor, nós recorremos à iluminação divina, que ela vem, né, aqui eu simplificando os termos, né, ela vem, ilumina o nosso ser, ilumina a nossa consciência, nosso estado ontológico, ou seja, esse estado ontológico do ser, e iluminando nós conseguimos verdadeiramente mudar. Né? Isso é salvação, é a teologia da graça. Bom, antes de entrar na filosofia do tempo, então vamos lá comentar, voltando nesse aspecto inicial aqui, a doutrina da graça, né? Como eu já tinha comentado inicialmente. Então, essa doutrina da graça, né, no que ela vai consistir? É a graça de Deus que nos santifica. Mas antes de falar, né, sobre a doutrina da graça, a conversão de Santo Agostinho, é interessante ver rapidamente sobre uma corrente filosófica que tinha no período de Agostinho,
Era um dualismo religioso, né, sincretista, né, que se originou na Pérsia e foi amplamente difundido no Império Romano, exatamente ali no período, né, da vida de Santo Agostinho, né, do século, né, 3 até o século 4, né, cuja doutrina, resumidamente aqui, consistia basicamente em afirmar a existência de um conflito cósmico entre o reino da luz, o bem, e das sombras, o mal. Então, novamente, voltamos aí a uma ideia da qual mencionei do pensamento platônico, e em localizar a matéria e a carne no meio das sombras, e em afirmar que o homem se impunha o dever de ajudar a vitória do bem por meio de práticas ascéticas, evitando a procriação e os alimentos, né, de origem animal. Então, assim, já é aqui um pensamento, né, dualista. E esse pensamento dualista é existente nos dias de hoje. Nós frequentemente, né, isso também persistiu muito durante o período medieval, essa luta, né? Vou colocar aqui como exemplo, tá? Deus de um lado e o diabo do outro lado. Isso, de certo modo, e aqui não estou dizendo que não ocorra tal conflito espiritual, nem estou negando, não vou tratar desse aspecto, a existência, né, do diabo. O que eu estou dizendo é que muitas vezes o pensamento cristão, né, se a espiritualidade não for vivenciada de uma forma equilibrada, quando aquilo que realmente diz respeito aos elementos da fé cristã, pode-se criar, né, uma espiritualidade maniqueísta, ou seja, um conflito contínuo entre o bem e o mal. Embora exista sim, né, esse conflito, né, de elementos, né, do bem e do mal, não que necessariamente na forma do maniqueísmo eles viam como uma luta, como se fosse duas entidades que ficam ali a todo momento se degladiando sobre a vida do ser humano. Então isso era muito presente no pensamento naquela época e, de certo modo, né, inicialmente contribuiu ou até mesmo influenciou no pensamento agostiniano. Claro que depois, na sua obra, né, o livre-arbítrio, Agostinho ele vai aprofundando, né, e conceituando melhor esses termos, né, utilizados. Então, na caminhada de Agostinho, rapidamente aqui, em 387 ele é batizado por Santo Ambrósio, que também é um doutor da igreja, veremos aqui nessa série. 387 ele já começa a narrativa autobiográfica marcado por sua conversão e busca espiritual intensa. Eu já iniciei pela essa questão da doutrina da graça, pois a doutrina da graça é o elemento fundamental para a conversão. Ninguém se converte sozinho, ninguém tampouco se salva sozinho. Tem uma frase de Agostinho, aqui simplificando, a frase: aquele que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Então vejamos, aquele que te criou sem ti, né, Deus, que é o único detentor da graça santificante que de fato converte nossas vidas e salva as nossas almas, ele não vai conseguir nos salvar sem a nossa cooperação. Então nós temos que cooperar com a graça. Ah, eu posso decidir não cooperar com a graça? Sim, você pode. Aí entra na questão do livre-arbítrio. Aí você realmente está se afastando da graça de Deus. Né? E tá ainda em 387 a experiência do Tolle Led, né, tomar e ler, ouvindo uma voz que o leva a ler o que? A Bíblia, né, desencadeando sua transformação espiritual. Né? Toma e lê. Lê para se converter. Nós não podemos simplesmente converter nas nossas meras opiniões, nos nossos achismos e suposições daquilo que é Deus. Então, tole lede, toma e lê. 410 depois de Cristo, resposta ao saque de Roma, oferecendo uma visão cristã da história e política, nós veremos isso. O desenvolvimento da doutrina da graça, né, contra os pelagianos, destaca a necessidade da graça divina para a salvação. Aqui Pelágio foi um pensador
no início, né, da igreja lá na antiguidade, que tem aí um embate, por assim dizer, filosófico teológico, que Pelágio ele vai descartar que a graça de Deus não é um aspecto fundamental para a santificação, a salvação do ser humano, né? E ali no século, ainda ali já no século IV, né, uma teologia que influenciou a visão cristã sobre o pecado desde a queda de Adão e Eva, que é a elaboração da doutrina do pecado original, né, que ainda hoje persiste. Persiste em que sentido? É um elemento para, de certo modo, utilizarmos como referência, né, da causa do mal no mundo. Então, as Confissões, né, é uma obra única de narrativa pessoal e reflexão teológica, abordando os temas como o pecado, a graça e a busca de Deus. E é uma das obras mais influentes da literatura cristã e filosófica. É uma obra que é composta em 13 livros e abordando exatamente diferentes aspectos da vida e do pensamento de Agostinho. Então, nós temos, lá no livro 3, ele vai falar sobre a infância e juventude, né? Na verdade, dos livros 1 ao 3. Então, ele vai mostrando exatamente essa caminhada dele, né? A nossa vida é uma caminhada, né, em busca de aperfeiçoamento. Você pode pensar, mas se eu não quiser aperfeiçoar, não aperfeiçoe, mas depois não reclame do resultado final. Não é isso? Então, muitas vezes nós nos acomodamos em uma vida espiritual, nos acomodamos em uma vida na busca de virtudes, nos acomodamos por muitas coisas. E depois é muito fácil, no final, onde tudo vai acarretar no resultado de nossas ações, reclamarmos. Então é preciso essa caminhada. E a obra, né, de Confissões traz exatamente essa dimensão. E o que é interessante, quando eu falo de influências, lá nos livros, nessa busca filosófica e intelectual, né, os livros 4 ao livro 7, tem uma influência do maniqueísmo, como eu apontei no início. E isso influencia a vida dele antes, né, da conversão, e ainda ele precisa se, de certo modo, desapegar de certos conceitos aos quais foram, até antes da sua conversão, pontos principais, né, das suas argumentações. E veremos que até mesmo os princípios maniqueístas, depois convertido, Agostinho acaba utilizando, né, essa linguagem, né, de vícios e busca do prazer, né, o desapego, né, lutar contra a carne, a questão da concupiscência. E aí começa, né, nos livros 9 até o último livro, né, as reflexões sobre a própria existência. Ele vai falar muito sobre a questão do tempo e memória, né, a criação e a existência, a natureza de Deus e a alma. Assim, Deus tem uma natureza, não no sentido, né, de ter uma essência inicial, mas é uma relação entre corpo e alma, né, uma busca contínua e a perfeição espiritual. Então traz, né, no livro das Confissões essa questão do pecado e a graça, né, a busca por verdade, conhecimento, né, memória e tempo, como já mencionei, a confissão e a autenticidade, né, a natureza de Deus, e é considerada aí uma obra autobiográfica, né, que influencia até hoje, né, o pensamento, né, a literatura espiritual e teológica. Bom, então é interessante que trata muitas questões pessoais, né, a conversão. Né? Conversão não é que tudo vai dar certo em nossas vidas, né? Naquilo que consiste nos eventuais erros, nas eventuais quedas. Podem ser que muitas vezes as eventuais quedas em nossas vidas é que vão nos aproximar da graça de Deus. Aqui eu não estou dizendo que nós temos que pecar para nos aproximar da graça de Deus. Não é isso. Né? Cuidado com a presunção. Né? Presunção, o que, que seria? Só porque Deus me perdoa, então vou lá e peco e continuo pecando? Não. Isso aí é presunção, é uma preguiça espiritual. Mas o que acontece? Mesmo vivendo, buscando constantemente viver sobre a graça,
né, viver na conversão, buscando ter uma vida melhor. Se porventura, né, cairmos, se porventura errarmos, que possamos nos aproximar mais intimamente do amor de Deus, né? A queda, o tropeço, o pecado não são elementos finais na vida de um cristão. São momentos de necessidade de correção, de superação e voltar o nosso coração a Deus. Depois, sobre a Trindade. É uma exploração profunda e filosófica do mistério da Trindade, influenciando a compreensão cristã da natureza de Deus. Infelizmente, hoje há líderes espirituais, não muito do universo católico, mas de outras denominações, tentando negar, estou dizendo, tentando negar, deturpando as escrituras, dizendo que não existe Trindade. Mas Santo Agostinho, ele entra nessa dimensão de explicar a relação, né, das pessoas da Trindade, e ele utiliza um exemplo, né, clássico de que um certo dia ele estava andando pela praia, e ele avistou uma criança e ele, tentando entender o mistério da Trindade, ele, nesse embate interno, né, pergunta à criança que gostaria, né, de entender melhor, né, sobre, né, o mistério da Trindade, como que isso acontecia na vida do ser humano. E a criança estava cavando ali um buraco na areia. Quem já teve essa experiência, né, de ir na praia, né, muito próximo ali do mar, você faz um buraco ali e enche rapidamente de água, né, esse buraco ali na praia. E a criança diz: olha, tentar entender o mistério da Trindade, ele não é para ser entendido. Mas, caso você queira, né, tentar muito, seria como pegar a água de todo esse mar e colocar dentro desse buraco. Ou seja, é um comparativo, né? O buraco seria a pequenez da natureza humana, e a dimensão do mar é exatamente essa grandeza, né, e abundância daquilo que é Deus. Então não tem como você colocar Deus, né, em tudo. Deus não está presente, Deus está presente em tudo, mas o todo não pode conter Deus. Isso está no livro de Confissões. Então, por que crer na Trindade? Olha, simplesmente porque é bíblico, né? Não vou entrar aqui em méritos, porque há menções que Deus é Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo, né? O Deus que nos ama, o Cristo que nos salva e o Espírito Santo que nos converte. Esses elementos, né, a Santíssima Trindade é a melhor comunidade, uma comunidade profunda de amor. A Cidade de Deus, que entra a questão da política, e depois, né, temos aí o Enquidrion, né, que é o Manual de Doutrinas Cristãs Fundamentais, que veremos aí na sequência. Então vamos lá, doutrina da graça, né, influência teológica. Primeiramente, disputas contra os pelagianos, né? Agostinho confrontou os pelagianos, que defendiam a salvação sem a necessidade da graça divina, destacando a importância central da graça para a salvação cristã. Olha, simplificando bem, a tua salvação não vai consistir o quanto que você está rezando. Depende da graça de Deus. Certo? Você fala, então para que rezar? Você vai continuar rezando para não se distanciar da graça de Deus, para que você continue nos seus exercícios espirituais, no aperfeiçoamento da sua natureza, não por mérito próprio, mas se aproximando da graça divina que te santifica e que te justifica. Então não depende dos méritos humanos, né? Mas havia esse embate. Então, a ênfase de Agostinho é exatamente na necessidade da graça divina para a salvação. Então, Agostinho enfatizou que a salvação só é alcançada através da graça de Deus, contrastando com a visão pelagiana de que o esforço humano seria suficiente. O esforço humano jamais será suficiente, porque se o esforço humano fosse suficiente para alcançarmos a salvação, nós estamos aqui desqualificando e tirando a centralidade, o mistério salvífico ou a ação salvífica de Cristo. Não haveria então uma necessidade nem da paixão,
nem da crucificação e nem da ressurreição. Então, nós negamos elementos essenciais da fé cristã. Então, novamente, cuidado com o espiritualismo materialista, achando que eles inverteram. Né? O espiritualismo materialista é achar que pelas obras nós somos santificados e tal santificação vai nos trazer um aspecto bonitinho na presença de Deus para que sejamos salvos. Não. Não são as obras e nem méritos humanos. Então, como isso que traz uma influência, né, no pensamento cristão ocidental? É exatamente mostrando que precisamos, né, da graça de Deus. Né? Então, tudo aquilo que nós tivemos de prática cristã, eu vou rezar o Santo Rosário, eu gosto de ir num grupo de oração, eu gosto de fazer uma meditação, eu faço vários tipos de exercícios espirituais, eu faço a leitura da Bíblia, ótimo. Tudo isso são movimentos, né, do corpo, desse nosso corpo preso, né, nessa realidade temporal, para que nos preparemos o corpo bem preparado eleva a alma, uma alma mais elevada, ela se aproxima mais de Deus, e se aproximando mais de Deus, nós estamos mais abertos à sua graça. E aí entra, né, um debate sobre o livre-arbítrio e a predestinação. Simplesmente devemos ter cuidado com a questão da predestinação, porque temos algumas pessoas que vão colocar a predestinação como uma questão de que Deus já sabe quem vai ser condenado ou quem está salvo. Bom, dentro do pensamento católico, né, a Igreja Católica e no catecismo, né, em seus ensinamentos oficiais, o que é abordado no catecismo, né, da Igreja Católica? Pode pegar aí como referência, lá no número 600, né, a predestinação de forma que reconhece a primazia da graça divina, mas sem negar o livre-arbítrio. Como já mencionei no vídeo anterior, né, quando eu falei sobre São Bernardo de Claraval. Então, a graça e livre-arbítrio ensina que Deus, em sua onisciência, sabe quem responderá à sua graça. Mas dizer que sabe quem responderá à sua graça não está determinando que quem vai responder. Mas a predestinação não exclui a liberdade humana. Mesmo ele sabendo, pode existir a possibilidade da pessoa se converter verdadeiramente. Então a graça é oferecida a todos e a salvação está disponível para todos. Mas depende da cooperação humana com essa graça. Então, algumas pessoas, quando dizem, na Santa Missa, quando diz que, né, isto é para a salvação de muitos, para poucos ou de todos, né, a graça é oferecida para todos. Isso não quer dizer que todos vão ser salvos. Você fala, nossa, esse discurso é muito forte. Olha, basta olharmos para os acontecimentos do mundo, não só de hoje, ao longo da história, vermos quais tipos de comportamentos são comportamentos, né, para a salvação ou os comportamentos da perdição. Agora, o juiz de tudo isso e o que acontece verdadeiramente na alma de cada pessoa, só Deus sabe. Então, a primazia da graça divina consiste em Deus. Então, não cabe a nós ficarmos julgando, mas entender os conceitos de forma mais adequada. Depois, no Catecismo da Igreja Católica, no número 1037, temos lá o destino eterno. Ninguém é predestinado por Deus para a condenação. Então, o Catecismo está lá. Ninguém é predestinado por Deus para a condenação. Vejam bem, para merecer a condenação eterna, uma rejeição deliberada. O que é deliberada? Deliberada é realmente negar a todo momento. Deliberação é uma racionalização, uma elaboração bem convicta de um pensamento. Então, uma rejeição deliberada da graça de Deus é necessária. Isto mostra a ênfase católica na colaboração entre graça divina e resposta humana. Então, vejamos bem, naquilo que diz respeito à graça divina, nós temos que entender que a graça divina está aqui e o ser humano aqui, certo? Não falei da iluminação divina? Então, a graça de Deus, ela entra na realidade do ser humano. Diferentemente
de alguns pensamentos cristãos, de que vai dizer que a graça divina está aqui. A carne humana é tão corrompida, né, pelo pecado, que o ser humano tem que libertar de todo o pecado para que então ele consiga chegar à graça. Então esse caminho é até meio que maniqueísta, é uma influência maniqueísta. Não, a graça divina, né, na nossa vida, ela transborda a todo momento para que possamos ser salvos. Mas uma rejeição deliberada é um afastamento, né, da graça. A doutrina da predestinação do pensamento católico, então, novamente, Deus não condena ninguém à perdição. Vamos rapidamente recorrer à Bíblia. Romanos, capítulo 8, versículos 29 ao 30. O que está lá? Porque o que dantes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também o chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E o justificou, assim também glorificou. Então vejamos bem, aqueles que ele chamou, ele predestinou, não está dizendo que Deus já seleciona as pessoas e só cabe a Deus saber quem são essas pessoas e que essa vai ser salva e que essa vai se perder. Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo que dentro do estado de graça, se na graça de Deus ele não condena ninguém à perdição, aquele que são chamados, ou seja, todos nós somos chamados a quê? A vivermos conforme a imagem de seu Filho. Já que nós somos chamados a vivermos a imagem de seu Filho, na vivência da imagem do seu Filho, viver como Jesus viveu, é que somos justificados. É pela vida em Cristo que somos justificados. E não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, não é pela nossa caridade social, não é pela opção preferencial pelos pobres, embora essa seja extremamente importante, ok? A preferência preferencial pelos pobres traz dimensão do aspecto da misericórdia, sim, do princípio caritativo, mas não é a nossa caridade. Nós temos que elencar, primeiramente, é a graça santificante de Deus que transforma nossas vidas, rompendo e destruindo com o pecado em nossas vidas, arrancando de nós todo tipo de egoísmo, todo tipo de preguiça, para que possamos, abundantemente vivendo na graça de Deus, não somente vivermos para nós, mas vivermos para o próximo. E a partir do momento que nós temos essa dimensão de santificação pessoal, nós levamos a santificação, né, nos atos de misericórdia a outras pessoas. Então, Deus, em sua presciência, não quer dizer que ele vai ficar selecionando as pessoas. Agora, na graça divina, já está predestinada, na graça divina já está predestinada aqueles que são salvos. Porque a graça divina é exatamente para a salvação das pessoas. É complexo, mas assim, apenas para remeter e explicar um pouco dessa parte aqui. Na questão da concepção do pecado original, né, Adão e Eva, ainda nessa visão, né, cristã sobre a natureza humana e a redenção divina, então, novamente, pecado, né, ausência da redenção divina. Natureza humana caída, perdida, e a nova natureza humana em Cristo, justificados em Cristo, por Cristo e em Cristo, e a partir disso nós somos libertos. É complexo, poderia ser tema para outros vídeos, teria que fazer uma série somente sobre isso, né? Essa necessidade da graça divina. Então coloca, né, quando coloca aí, enquanto uma simbologia, né, Adão e Eva, a natureza humana caída pelo pecado, em contraste, né, agora a nova natureza humana, né, em Cristo Jesus. É apenas em Cristo Jesus que tudo se salva, somente por Ele, tudo por Ele, nada sem Ele. E a beleza aqui que nós temos, sim, Jesus, na visão do novo Adão, né, aquele que tudo reinstaura. Eva,
né, na visão daqueles que perderam a graça, né, agora no Novo Testamento, né, o fiat de Maria é a nova Eva, né, aquela que traz, né, o sim, né, a abertura da possibilidade da salvação, né, o nascimento de nosso Salvador. Então, a concepção do pecado original, o que nós temos? Todos nascem em pecado devido à queda de Adão e Eva, conforme a doutrina estabelecida. E ao dizer isso, não vamos só ficar pensando numa forma determinista, não. Todo ser humano ele nasce com a possibilidade de fazer o bem e o mal, certo? E por que que muitas vezes, mesmo sabendo que nós deveríamos fazer o bem, por que que nós fazemos o mal? Vejamos bem. É uma questão de consciência. É uma questão de consciência apenas. Né? O que São Paulo fala na carta aos Romanos, né, capítulo 7, dos versículos 19 ao 24? Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero. Fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é o que me faz. Então vejamos, muitas vezes o mal que não quero fazer é o que eu faço. E muitas vezes não faço o bem que quero. Então nós temos uma questão de consciência, uma questão psicológica. E nessa questão de mal e bem, né, bem e mal, essa centralidade na teologia cristã, a doutrina do pecado original é um pilar central que molda a compreensão da natureza, né, da condição humana e a necessidade de redenção. Bom, então vejamos, né, conforme Paulo diz, né, na carta aos Romanos, né, no capítulo 7, né, dos versículos 19 a 24. Se eu faço o mal que não quero, então onde que eu preciso recorrer? À graça divina. Né? E o impacto na visão da natureza humana. Influencia a percepção da natureza humana como inerentemente inclinada ao pecado e à necessidade da graça divina. Aqui não é um estado determinista de condenação do ser humano. Ele está dizendo, olha, vejamos, no seu estado de vivência, no seu estado de existência e consciência, há elementos que precisam ser santificados e somente serão santificados mediante a graça de Deus. E tudo isso vai culminar na relevância na redenção. Né? A necessidade de redenção, salvação, é fundamentada na concepção do pecado original e o sacrifício divino. Então, devemos tomar cuidado que se não houve pecado, se não houve pecado ou se não há pecado, então não há necessidade do ato salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, se não há necessidade no ato salvífico de Jesus Cristo, então qual foi o sentido de Cristo morrer e ressuscitar? Então, tem que tomar cuidado, porque se você fala que não existe pecado original, que não existe, e aí eu estou utilizando aqui o termo pecado original para falar da condição humana. Olhem ao longo da história da humanidade quantas histórias, quantos acontecimentos, atrocidades, né, que ocorreram, porque a condição humana, né, em questão de consciência, né, de vivência aqui na Terra, ela está decaída da graça, da virtude. Então é preciso, né, se redimir. E nós jamais conseguiremos nos redimir por conta própria. É a graça divina. E também muitas vezes, convenhamos entre nós, as pessoas acham que elas esqueceram que elas são criaturas. Nós não somos senhores de nós mesmos, nós não somos os nossos próprios criadores, nós somos criaturas. E sendo assim, somos pequenos e necessitamos da graça constante de Deus. O livre-arbítrio é sobre essa questão. Nós podemos encontrar, né, esse livre-arbítrio, né, e predestinação, tanto nas confissões da Cidade de Deus, né, sobre a Trindade, né, o Enquidririon, né, o pecado, a graça, a Trindade, né, a doutrina da graça, como já mencionei, e entra dentro dessa questão da patrística, né, a própria questão do pecado original, livre-arbítrio e predestinação, enfim.
esses elementos, eles ficam, por assim, não é que eles se conflitam, é que nós temos que entender que a liberdade humana não é, e eu mencionei isso no vídeo anterior, não é fazer simplesmente o que se quer, mas querer verdadeiramente aquilo que se faz. Entenderam isso? Querer verdadeiramente aquilo que se faz. Então, nesse livro, Enchiridion, também conhecido como Manual de Fé, Esperança e Amor, é uma obra de Santo Agostinho, escrita no propósito, né, como guia teológico, que resume as principais doutrinas cristãs e serve como uma produção, né, de introdução ao pensamento de Santo Agostinho à fé cristã. Então, quando nós falamos fé, esperança e amor, né, que são 3 virtudes teológicas, e ele explica essas virtudes se relacionam com a vida cristã e a salvação. Então, a fé é o fundamento sobre o qual a esperança e o amor se constroem. A esperança é abordada como expectativa, né, confiada na salvação e na vida eterna, e o amor é apresentado como o maior dos mandamentos e a virtude que une fé e esperança. Né? Fé, esperança, amor, né, são as bases aí do princípio do aspecto caritativo, né, da prática cristã. Fé, esperança, amor, para nos afugentar, né, do pecado original e, nos afugentando do pecado original, nos aproximarmos da graça divina, para que, de fato, quanto mais pudermos viver, né, de acordo com a vontade de Deus. E essa obra ela traz exatamente essa reflexão sobre a vida eterna, né, e a recompensa que aguarda aqueles que vivem segundo as virtudes cristãs. Então, predestinação e livre-arbítrio, né, nós não somos destinados no sentido determinista que não cabe a nós agir, porque senão nós vamos estar adotando a nossa prática cristã já um elemento de entreguismo. Falou, já que tudo está predestinado a acontecer dessa forma que acontece, e se tudo está acontecendo na minha vida já é algo que deveria estar inscrito, então para que ter esperança? Né? Para que combater as coisas? Se assim está, se eu já estou destinado a tal fim, e eu não sei qual é o fim, então, para qual que é o sentido de regenerar? Isso não tem a ver com o pensamento cristão, né? De sim entreguismo ou uma transferência de responsabilidade. Novamente, a predestinação é de que a graça de Deus, a salvação é para todos. E sendo a salvação para todos, todos os elementos que nos levam a essa salvação já estão predestinados no sentido de que tudo aquilo que concorre para a nossa salvação devem, de fato, a nos levar à salvação final. Não pode ter ali uma dúvida. Tudo aquilo que acontece na vida do ser humano é para a santificação, dentro dos aspectos da graça de Deus. Existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está subordinado à graça de Deus e não desvinculado. Criou-se essa mentalidade recente que está desvinculado. Nós dependemos o tempo todo da graça de Deus. E muitas vezes não correspondendo ou não pensando na graça de Deus, é que o ser humano faz burrada, faz idiotice. Né? A palavra idiota no grego, né, o Platão ele vai utilizar idiotes, aquele que vive distante da realidade. Então, a idiotice espiritual é viver distante de Deus, distante daquele que é a razão, né, do nosso existir. Ele menciona muito a questão do tempo. Tem na obra de Confissões, ele diz: olha, se você me perguntar que horas são, até posso lhe responder. Mas se você me perguntar o que é o tempo por de fato, aí eu já não sei. Mas o que é interessante, ele vai refletir bastante sobre essa questão do tempo. Mas por quê? O que isso tem a ver com salvação? Onde que nós vivemos a nossa experiência? Né? No tempo. Então, o tempo é visto por Agostinho, né, como a distensão da alma humana, sendo esta capaz de voltar-se ao passado, a questão da memória, intencionar-se no presente, a questão
das intenções no agora e projetar-se a um futuro que ainda não existe, a esperança. Interessante, né? Ó, voltar-se ao passado, a questão da memória, a anamnese, que traz uma memória que possamos olhar para o passado, e é interessante da iluminação divina, descobrindo os mistérios de Deus em nossas almas, que possamos imitar o comportamento das coisas celestes. E nessa memória, intensificar a nossa vivência no presente e projetar-se para o futuro. E aqui, para finalizar, a cidade de Deus. É interessante, na cidade de Deus, né, o que ele vai trazer como reflexão, isso aqui influencia muito o pensamento medieval, tá? Principalmente nessa visão de quando nós falamos de cidade de Deus, o que seria? Uma cidade. Vamos pensar aqui as duas cidades. A cidade de Deus, ela representa a comunidade dos eleitos, né, aqueles que vivem em comunhão, né, com Deus e buscam a vida eterna. Então é caracterizado pelo amor a Deus, né, o amor dei, e busca pela virtude e justiça. A cidade dos homens representa a sociedade secular e os que vivem segundo os desejos mundanos. E é caracterizado pelo amor a si mesmo, o amor sui, e pela busca pelo poder e prazer. Então, entra aqui um elemento da providência divina, né? Além da graça divina, temos a providência divina. Temos que entender também o contexto ao qual, né, foi escrita essa obra. Agostinho argumenta que a história humana é guiada pela providência divina. Diz que os acontecimentos, incluindo a queda de Roma, fazem parte do plano de Deus. Não que Deus queira que as pessoas sejam mortas, que as pessoas sejam trucidadas, esquartejadas, não é isso. Então, a partir do momento que as coisas acontecem, embora tenha a intencionalidade humana, tudo aquilo faz parte de um plano maior. Então, ele rejeita a ideia de que a queda de Roma foi um castigo de Deus por abandonar os deuses pagãos, como afirmavam os críticos do cristianismo. Então, o que a cidade de Deus, né, vai apresentar e isso impacta no próprio desenvolvimento da visão cristã medieval, porque as cidades elas se desenvolviam em torno das igrejas. Tem um livro de um historiador francês, Jacques Le Goff, que ele fala por amor às cidades. E exatamente ele retrata, né, como foi todo desenvolvido, né, a riqueza das cidades em torno da igreja. Agora, o que é a cidade de Deus? Como já mencionei, está destinada à salvação e à vida eterna com Deus, enquanto a cidade dos homens está destinada à condenação eterna. Novamente, temos aqui uma visão dualista, porque a cidade dos homens ela fica apegada à natureza humana, marcada pelo pecado original, enquanto, né, a cidade de Deus ela quer ser desapegada à carne. E temos aqui já uma representação e a relação que se prolongou, né, durante séculos da relação entre igreja e Estado. E ele discute essa relação entre igreja e Estado. Né? Representante de Deus, né, a cidade de Deus na terra é a igreja. Né? E o Estado é a parte da cidade dos homens. Os dois podem coexistir? Sim. Na época coexistiam. Né? Embora Agostinho aponte que a igreja e o Estado coexistam, suas missões são diferentes. A igreja se preocupa com a salvação eterna, enquanto o Estado lida com questões temporais. É algo óbvio. Nós vivemos num Estado democrático, mas não é a democracia que vai salvar o ser humano, porque a democracia diz respeito às questões temporais. Agora, enquanto sistema de organização, a democracia é extremamente válida, é o momento que nós estamos vivendo, né? Extremamente válida, mas se na democracia não tiverem os pilares daquilo que é fé, daquilo que é purificação, busca de virtude, das verdades, essa democracia só vai resolver o agora ou aqui. Mas devemos entender que a cidade de Deus, a cidade dos homens aí, ela tem uma dimensão escatológica, porque no final da obra, o que é escatológica? Os mistérios, os novíssimos, né? Aquilo que trata sobre o fim
né, do ser humano, que é a questão do julgamento, né, final, a ressurreição dos mortos e a criação de um novo céu e uma nova terra. Nós aí estamos aí em outros elementos. Novamente, teríamos que ter um vídeo para cada uma dessas obras aqui. Mas no que diz respeito, né, ao pensamento agostiniano, né, hoje, né, foi o que eu propus, trazendo, né, essa quantidade de informações. Né, claro que precisa de mais aprofundamentos, mas apenas para apresentar. Né, se surgiu algum ponto, né, de dúvida, de curiosidade, deixe aí seu comentário, né, deixe aí sugestão para um próximo vídeo. Né, isso é extremamente importante para que continuemos nessa constante busca de conversão, consequentemente salvação, que leva à crença esperançosa da graça divina em nossas vidas, de que um Deus que olha e que cuida de nós. Então, novamente, agradeço, né, pelo seu tempo, né, compartilhe com outras pessoas, né, caso você, né, tenha assistido até o fim desse vídeo. Até o próximo episódio. Paz e bem.